Bom, continuando hoje, então a gente vai fazer os dois últimos exercícios, tá? Sobre discretização de controladores, tá? Então o exercício 1 aqui, tá? Ele me dá esse sistema aqui, onde eu tenho um processo aqui contínuo, eu tenho um controlador contínuo, né? Feito no plano S, tá? Que já me atende às necessidades que eu preciso para esse processo, esse controlador. A intenção agora é só discretizar ele, né? Tornar ele digital. Então ele pede para estabelecer um período de amostragem através dos seguintes critérios: tempo de subida, constante de tempo e constante de tempo dominante do sistema em malha fechada, e depois pede para fazer a discretização do controlador através das três abordagens que a gente estudou nas outras aulas, né, das três técnicas de aproximação. E depois vamos simular o desempenho, né, de todos os sistemas com as três aproximações e comparar com o original para ver qual que teve o melhor desempenho, né? Então, primeiramente, a gente simula, né, esse sistema aqui, coloca ele no Simulink, ou faz a função de transferência de malha fechada direto, tá, desse sistema, e obtém a resposta ao degrau dele, né, para assim poder obter o parâmetro ali para mim descobrir o tempo de amostragem que eu vou ter que utilizar, tá. Então, primeiro sempre se começa com a resposta do sistema original que tu recebe, a resposta ao degrau dele. E aqui tá, tem um transporte de delay aqui, né, ou atraso de transporte que a gente chama, que é simplesmente um delay de 8 segundos aqui que eu coloco no início do gráfico aqui, né. Então ele vai começar a subir a partir efetivamente aqui dos 8 segundos, tá. Então, a partir dos dados observados, tá, na saída do Simulink ali, foi gerada a curva de resposta ao degrau, tá? E cuja referência aqui, o valor de regime permanente, ele deu aproximadamente 75 graus, tá? Que é corresponde à temperatura, né? Porque isso daqui, o sinal de saída seria, por exemplo, uma temperatura, mas poderia ser qualquer outra grandeza. Bom, como é uma dinâmica ali de primeira ordem, né? A gente pega o tempo de subida aqui, que é o tempo que leva para subir de 10 a 90% aqui. Eu observo os valores que eu tenho aqui, que é 10,3 e 51,29 segundos, né? Então, fazendo um menos o outro, porque esse delay aqui a gente não conta, tá? Esses 8 segundos que tem aqui. Aliás, a gente desconta eles, né? Então fica só com o tempo de subida efetivamente, tá? Aí fica 51 menos 10, vai ficar 40,98 segundos. E esse é o nosso critério para o tempo de amostragem. Então, o meu TS, tempo de amostragem, ele tem que ser menor que TR sobre 10. Ele tem que ser menor que 4,098 segundos, tá? Esse aqui é um critério possível. De repente pode ser que existam outros critérios ali para estabelecer um período de amostragem, mas esse aqui é que tem que ser pelo menos 10 vezes menor que o tempo de subida, né? Tem que ter 10 amostragens aqui dentro de uma constante de tempo de subida aqui do sistema. Então, a partir do tempo de subida, tá? A gente obteve esse cara aqui, 4,098 segundos. Qualquer valor que eu escolher menor que esse tá adequado, né? Agora, a análise do sistema a partir da constante de tempo dominante, tá? Tu pode simplesmente esquecer o resto do sistema e pegar só o elemento ali que tem a constante de tempo dominante, né? Ou seja, a constante de tempo que vai ser mais lenta, né? Que vai impor a dinâmica temporal dominante no sistema. Que no caso desse sistema é a do processo, tá? O processo que vai acabar ditando ali a dinâmica temporal, né? Porque ele tem o polo mais próximo da origem, né? O tempo de subida mais lento. Então, plotando a curva do degrau agora só para esse cara aqui e analisando a constante de tempo dele aqui, né? O tempo de subida, né? Aliás, o tempo para atingir 63,2%, né, do valor final, que é o tempo de subida de uma exponencial de um sistema de primeira ordem. Esse critério aqui, tá? Ele vai levar em conta que eu tenho que ter pelo menos 5 amostras ali numa constante de tempo do sistema, tá? Que no caso aqui deu 22 segundos. Novamente, esses critérios aqui eles não são regras, tá? Poderia ser que tu tivesse outros critérios aqui. De repente tu pega o tempo de 10 a 90% também, que nem eu fiz no critério anterior, mas esse aqui eu usei a constante de tempo tal, né, do sistema, né, que é o valor que essa exponencial demora para atingir 63,2%. E eu vou dizer que o meu tempo de amostragem ele tem que ser pelo menos 5 vezes menor que isso aqui, ou seja, dentro desse cara aqui, desse tempo aqui, eu tenho que ter pelo menos 5
amostras, né? Então o meu tempo de amostragem TS ele vai ter que ser pelo menos menor que 4,4 segundos. Aqui poderia ser 10 também se eu quisesse ser mais rigoroso, né? Mas aqui nesse caso eu quis adotar 5, então TS tem que ser menor que 4,4 segundos. Então, considerando os dois critérios que a gente encontrou, né, nos itens anteriores, que o TS tinha que ser aqui menor do que 4,098 e aqui menor do que 4,4. Então eu vou escolher um tempo de amostragem que me atenda aos dois critérios, né? Então eu vou escolher qualquer tempo de amostragem aqui que seja menor lá que o 4,098, que aí automaticamente vai atender a esse critério aqui também, né? Que aqui deu maior, 4,4. Então, escolhi, arbitrei o meu TS igual a 2,2 segundos, tá? E agora vou direto para a discretização dos controladores pelas três aproximações que a gente estudou. Então, primeiro por backward, tá? Se vocês voltarem na aula lá que eu falei disso daí, vocês vão ver que o S ele tem que ser substituído, tá? Pelo valor do TS sobre 1 menos N menos 1. Esse 0,0911 é o ganho, né, do sistema original que eu tinha. Tá, então o meu integrador discretizado ele vira isso aqui, tá? Essa é a função de transferência dele. Aqui em termos de z na menos 1, mas se eu multiplicar por z em cima e embaixo, eu fico com esse cara aqui em termos de z, né? Que tanto faz, eu utilizar então esse cara aqui ou esse cara de baixo. O proporcional, como ele não depende de nenhuma variável s, ele simplesmente fica a constante dele, tá? Na discretização. Ele não tem nenhum S associado, né, no controle proporcional, então o valor dele nunca vai mudar, é sempre esse cara aqui. Como o controlador é só proporcional e integral, eu não tenho parcela derivativa, então eu analiso só esses dois aqui, tá? Agora para aproximação de forward, tá? O proporcional novamente continua como ele é, e o integral ele vira isso daqui, tá? Então, só substituir o S pelo valor de TS vezes n a menos 1 dividido por 1 menos n a menos 1, eu vou obter isso daqui. Novamente eu levo junto o ganho, que era do sistema original, que é o 0,0911, né? E multiplicando por z em cima e embaixo, eu chego nesse cara aqui. Então, qualquer uma dos dois jeitos ali de representar o controlador discretizado é válido. Tanto em termos de amostras passadas, que é esse daqui, como em termos de amostras futuras, né, que é esse cara aqui. Agora a discretização de Tusting sem pré-warping, ou seja, eu vou aplicar direto a aproximação de Tusting no sistema contínuo original que eu recebi no enunciado do exercício, né? Então, novamente o proporcional continua do mesmo jeito e o integrador, tá? Vou substituir o S por esse cara aqui, TS sobre 2 Z mais 1 sobre Z menos 1, que é a aproximação de Tusting. E vou estar obtendo então esse cara aqui como resposta, né? Esse vai ser o integrador. Bom, com TS igual a 2,2 segundos, eu vou verificar a necessidade da correção de pré-warping, tá? E como é que a gente verifica isso? Eu aplico aqui, como a gente fez no exercício anterior, tá? Vou achar um novo zero e um novo polo contínuo, que corresponde justamente a essa correção de pré-warping ali, e vou ver se esse novo valor que eu vou encontrar para o zero e para o polo, eles vão ficar muito diferentes do polo e o zero do sistema original, tá? Se não ficar muito diferente, significa que eu não preciso fazer essa correção de pré-warping. Eu posso usar direto esse modelo aqui do Tusting sem pré-warping, que eu acabei de fazer. Mas se ficar muito diferente, seria interessante, ao invés de usar esse cara aqui, eu fazer a substituição aqui do S, não no modelo do sistema original, mas sim no modelo com o polo e o zero corrigidos, né? Então, aplicando, tá, essas duas fórmulas aqui, a gente vai obter uma nova raiz, né, do numerador, ou seja, um novo zero de 0,03788, tá? Esse seria o zero do meu controlador corrigido para o pré-warping, e esse aqui é do original. E o polo em zero acabou ficando igual, tá? Então, como o zero do sistema contínuo aproximado ficou muito próximo do sistema original, tá? Ou seja, esse valor aqui, tá? O 0,3786 ficou muito próximo a esse valor aqui. E o polo deu igual, era zero, continuou zero, tá?
Então não há necessidade de correção de pré-warping, tá? Eu vou usar aquele modelo discretizado que eu tinha antes lá em cima, que eu já tinha feito, do modelo contínuo que eu recebi no enunciado do exercício, né? Bom, agora que eu já discretizei pelos três métodos lá, eu vou no Simulink, tá? E vou comparar o que eu tenho de resposta de cada um dos três sistemas. Então aqui é o sistema contínuo original, né, do enunciado do exercício. Aqui é o por aproximação de backward, aqui por forward e aqui embaixo por aproximação de Tusting, tá? Então são os três sistemas aqui, eu vou querer comparar a resposta de saída deles e vou comparar também, eu vou tirar uma amostra aqui do sinal de controle para mostrar também como é que ele vai se comportar, que é o sinal ali na saída do controlador de cada um deles, né? Bom, a resposta ao degrau deles deu isso daqui, tá? Uma dinâmica de sistema super amortecido. E a gente pegou então o tempo de subida, tá? Como métrica de desempenho. Eu tenho que comparar agora, né? Nessas curvas aqui que ficaram bem próximas, por sinal. Vocês podem ver que elas ficaram bem sobrepostas aqui. Aqui está a legenda, né? Que é a resposta de cada um dos controladores. Como métrica de desempenho, eu vou pegar o tempo de subida, que é o tempo de 10 a 90% do tempo que leva para o regime permanente, né, que no caso é 75 graus para todos. Então, para a métrica de desempenho foi selecionado o tempo de subida, assim, medindo o tempo de curva, a gente obteve esses resultados. Tá? Então, a amplitude para 10% foi 7,5, tá, do valor final, e a amplitude para 90%, 67,5. Então, a gente veio aqui, 7,5, 67,5 em cada um das curvas aqui, né? Que aqui sim ficou diferente, mas aqui no começo todas praticamente ficaram no mesmo ponto, né? Então a gente selecionou só um ponto aqui e para cada uma das quatro curvas aqui tem o valor de 67,5, né? Aí a gente pega o valor do tempo que eu tenho para cada uma delas e calcula o tempo de subida de cada uma. Então, aqui para o sistema contínuo deu 40,98 segundos, aqui 37,17, 36,17, 36, 36 de novo aqui. O sistema mais rápido, com menor tempo de subida, foi o discretizado por aproximação de Tusting, tá? Que inclusive ficou até mais rápido que o próprio sistema contínuo aqui, né? Então, esse aqui foi a aproximação de Tusting ficou melhor aqui, né? Utilizando esse critério do tempo de subida, ele foi o mais rápido, teve o menor tempo de subida. Abaixo a gente pode observar o sinal de controle, tá? Que é o retirado da saída do controlador. E a gente pode ver aqui que ficou em escada, né? Todos os sinais, exceto o azul, que é na saída do controlador contínuo. Então isso aí é como era de se esperar, né? Como são controladores discretizados, né? A saída deles é discretizada também, ela é toda em degraus, né? E esses degraus aqui eles variam de acordo com o período de amostragem. Já do compensador contínuo é né, como é no plano de Laplace, ele é feito, então a saída dele não é discreta, né, ela é uma saída analógica, né, contínua. E aqui a gente pode ver também o tempo, o valor de pico, né, dos sinais de controle, qual sinal de controle tem a menor área abaixo da curva, né, ou seja, qual gastou menos energia para realizar a ação de controle. Então a gente pode ver que o compensador contínuo, tá, que foi o que teve a menor área abaixo da curva, significa que para estabilizar o sistema, né, ou seja, realizar a ação de controle, como ele teve a menor área abaixo da curva, ele gastou menos energia para fazer essa ação de controle. O em verde ali, que foi a aproximação de backward, ele teve aparentemente aqui o maior pico, né. Depois foi a aproximação de Tusting aqui, que ficou com um pico menor, e depois a de forward, né, que ficou mais próxima, né, com a área mais próxima da área em azul aqui, que é do sistema contínuo, né. Então, finalizamos o exercício, tá? Agora vamos ver outro exercício agora, né, para discretização de controladores PID, né, agora com um bloco derivador a mais, né. Geralmente, tá, aqui vocês podem ver que no bloco derivativo tem um polo junto aqui, né, que é para limitar o ganho em altas frequências, porque o derivador ele acaba sendo um filtro passa-altas, né, também, e para eliminar a amplificação de ruídos de alta frequência, geralmente tu coloca um polo que atua como um filtro passa-baixas, tá? Que, claro, esse filtro tem que ter uma frequência de corte, esse filtro passa-baixas ele tem que ter uma frequência de corte ali que não
não interfira na dinâmica do meu sistema, né? Não interfira de modo significativo. Então ele teria que ser calculado. Bom, estabeleça o período de amostragem, tá? Segundo o critério apresentado, e depois realizar a discretização dos controladores através das 3 aproximações que a gente viu já. Depois simular os sistemas de controle e realizando as considerações sobre os resultados. Então, novamente, a primeira coisa que a gente faz, pega esse sistema contínuo aqui que tu recebeu, tá? Que já foi projetado com os valores certos aqui do controlador, e mede a resposta ao degrau, né, da saída dele, para poder obter o ômega-n, né? Porque para obter o ômega-n, a gente tem que observar ali a frequência, né, ômega-d, no caso de uma resposta de um sistema de segunda ordem, tá? A gente observa aqui o tempo de pico em 0,69 segundos e o valor da amplitude de pico aqui de 1,53, né? Ou seja, o meu MP, máximo sobre sinal, vai ser 0,53, considerando que o valor de regime é 1 aqui, né? É um degrau unitário que foi aplicado. Bom, vamos utilizar a equação do máximo sobre sinal, tá? Que é possível determinar o xi, né? O xi ele só depende do sobre sinal, né? Ele é uma função só do sobre sinal. Então a gente chega no valor do xi, né, para esse sistema como um todo. E com o auxílio da equação de tempo de pico, tá, é possível determinar a frequência natural de oscilação do sistema. Então descobre o ômega-n, mas ainda não é ele que me interessa, tá? É o ômega-d que me interessa. Então eu vou fazer o cálculo do ômega-d. Uma regra geral para determinar o tempo de amostragem é utilizar 8 das vezes a saída do sistema em malha fechada durante o ciclo de oscilação senoidal amortecida, né? Ou seja, o ômega-d. Então, o ômega-d é quem? Ele é ômega-n vezes 1 menos xi ao quadrado, tá? Essa é a fórmula do ômega-n. Como eu já tenho xi e já descobri o ômega-n, vou fazer que o meu ômega-s, né, a minha frequência de amostragem, que eu chamei de ômega-s, ela vai ter que ser maior do que 45,5 radianos por segundo. Transformando para tempo de amostragem, né, isso aqui é equivalente a dizer que o meu tempo de amostragem tem que ser menor que 0,1383 segundos, né? Então, qualquer valor que a gente escolher para o tempo de amostragem menor que esse valor aqui, tá respeitando essa premissa aqui que eu determinei aqui que o ômega-s sobre o ômega-d tem que ser maior que 10. Também poderia ser levado em conta outros critérios, né? Esse aqui, novamente, ele é só um dos critérios possíveis para te definir o teu período de amostragem. Então, eu vou escolher um TS de 0,1, tá? É menor que esse valor aqui. Vou escolher esse valor. Bom, tendo adotado o período de amostragem, a gente pode iniciar o processo de discretização do controlador pelos 3 métodos, né? Primeiramente, a gente faz a função de transferência do controlador PID inteiro, tá? Eu posso discretizar de forma separada, que não fiz no exercício anterior, ou eu posso somar, tá, os 3 controladores, porque eles estão se somando lá naquele somador, né? As 3 ações de controle no controlador PID, elas são somadas, né? Então eu posso somar eles e depois substituir aqui no S ali por cada uma das aproximações, tá? Ou posso fazer individual para cada um. Então somando os 3 eu obtive isso daqui. E a discretização ela vai ser, como eu acabei de falar, ela vai ser feita em cima da soma do controlador inteiro, né? Mas também poderia ser feita de forma separada. E começando com a aproximação de backward, tá? Como a gente viu na aula, o S na aproximação de backward ele equivale a isso daqui, tá? Na aproximação. Então eu vou pegar essa função, vou substituir o S, tudo que tem S, por esse cara aqui. Ou seja, vou ficar com esse resultado aqui. Né? Vou substituir o meu tempo de amostragem por 0,1 aqui, onde ele aparece na fórmula. E depois vou obter isso daqui, tá? Eu não vou ficar comentando exatamente cada passo que eu fiz aqui, porque é só observar, tá? O que foi feito aqui no tratamento matemático, né? Então, tirei esse 0,1 para fora aqui, tá? Ficou 100 aqui. Então é só observar aqui o que foi feito aqui, vocês vão chegar nisso daqui. E isso aqui, tá? Não vamos esquecer que isso aqui é o quadrado de uma soma, tá? Então ele tem que ser resolvido dessa forma, né? O quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Não é 1 ao quadrado menos z menos 1 ao quadrado simplesmente, você tem que desenvolver isso daqui. Daí tu vai obter como resposta isso daqui, tá? Fazendo essa regra aqui. Aí fazendo simplificações, tá? Dividir por 100 em cima e embaixo a fração. E vou obter isso daqui como resultado, tá? Essa é a função de transferência do controlador discretizado por
aproximação de backward, né? Aí posso escrever tanto em termos de amostras passadas, né, onde tem o z na menos alguma coisa, quanto em termos de amostras futuras, né? Só multiplicar por z ao quadrado em cima e embaixo, eu chego nessa representação, tá? Qualquer uma das duas que tu escolher para simular, depois elas vão ser válidas, tá? Agora a discretização de forward, tá? Nela o s equivale a isso daqui, a essa parcela aqui. Da mesma forma, pega aquela função lá em cima que eu tinha descoberto antes, que é a soma do controlador P, do I e do D, e substitui o S por isso daqui. Então, fazendo todo o tratamento matemático que nem eu fiz antes, tá? Vocês vão chegar nessa função aqui, nessa função de transferência aqui, que pode ser escrita também em termos de z na menos 2, tá? Se eu multiplicar por z na menos 2 em cima e embaixo, eu vou obter em termos de amostras passadas, tá? Agora pela discretização de Tustin, tá? Sem correção de pré-warping, onde a variável complexa S vai estar valendo isso daqui, tá? E o período de amostragem 0,1 segundos. Então, substituindo na função de transferência, a gente vai ter isso daqui, tá? Substituindo o TS por 0,1 também. E fazendo todo o tratamento matemático, a gente vai chegar nessa função aqui, tá? O MATLAB, para aproximação de Tustin, ele te dá, tá? Ele tem um comando que tu insere a função e ele te dá já automaticamente a aproximação de Tustin dele. Então, tu não precisa fazer todo aquele cálculo que eu fiz lá em cima quando tu for utilizar a aproximação de Tustin, né? Agora a gente vai fazer a discretização de Tustin com a correção de pré-warping, né? Ou seja, essa de Tustin que a gente fez foi para o PID original que a gente recebeu do sistema. Agora a gente vai obter um novo modelo contínuo, tá? Com correção de pré-warping e depois vai discretizar ele também por aproximação de Tustin, né? Então, nesse caso devemos primeiramente efetuar uma correção na função de transferência contínua original e depois aplicar a discretização, tá? Então, partindo da função original, daquela que a gente tinha lá em cima, só deixei ela fatorada com esse termo para fora, tá? Mas é o PID original do sistema. E como aqui a gente tem, tá, uma função de segunda ordem aqui, a discretização, aliás, a correção de pré-warping, nesse caso aqui, ela é feita no ômega-n do meu sistema, tá? Se eu puder faturar isso aqui em dois polos reais aqui, eu faço a discretização daquela mesma forma que a gente fez no exercício anterior, polo por polo, mas se ela der raízes complexas conjugadas, que nem vai dar no caso desse cara aqui, a gente faz a correção pelo ômega-n, tá? Não diretamente pelo polo, mas sim pelo ômega-n do sistema. Então, pegando só os zeros da função, né, de transferência, né, pegando só o polinômio do numerador primeiro, a gente tem isso daqui, tá? E se a gente fizer as raízes aqui desse polinômio aqui, a gente vai obter duas raízes complexas conjugadas, que vão ser essas aqui, tá? Logo, a correção é feita no ômega-n do polinômio, mantendo-se o xi inalterado. Então, eu vou descobrir o xi desse cara aqui, tá? Através da equação padrão, de uma forma canônica de um sistema de segunda ordem, né? Que a gente sabe que a gente tem s ao quadrado. Isso aqui é 2 xi ômega-n s, e aqui é ômega-n ao quadrado, tá? Isso aqui é a forma padrão de um sistema de segunda ordem. Então, é por isso que até que eu tirei o 433 para deixar ele para fora, para mim ter aqui dentro, né, a forma padrão para poder aplicar as definições, tá? Então, ômega-n ao quadrado é igual a esse cara aqui, logo ômega-n é raiz disso aqui, ômega-n é 0,6196. Isso aqui equivale a 2 xi ômega-n. Então, 2 xi ômega-n, descubro o xi que vai estar nesse valor aqui. E o novo ômega-n', tá, que vai ser o ômega-n corrigido, que eu vou chamar, ele vai ser dado por essa expressão, tá? Quando a correção era feita direto no polo, aqui tu tinha o polo corrigido, o polo contínuo corrigido e o polo original do sistema, né? Agora, no lugar dele, eu coloquei o ômega-n. Então, o meu ômega-n' vai ser 0,6198, que deu praticamente igual, tá, ao ômega-n do sistema anterior, do sistema contínuo original. Então, significa que essa aproximação ela nem seria necessária, mas eu vou fazer, tá? Vou fazer essa correção de pré-warping para a gente ver que vai ter ali uma leve diferença, né, entre o Tustin com pré-warping e sem pré-warping. Então, substituindo de novo, tá, na equação, a nova equação do novo polinômio do numerador do meu sistema contínuo, né, compensado, vai ser esse cara aqui. O xi a gente mantém que nem estava antes, tá? Aqui é 2 xi ômega-n. Esse ômega-n é o ômega-n corrigido aqui, tá? É o 0,6198.
e aqui também. Então esse aqui é o novo polinômio do numerador, né, da função de transferência do PID corrigido ali, né. Com o novo polinômio, a função de transferência passará a ter novos zeros, entretanto a diferença será mínima, né, como eu acabei de dizer. A correção no polo, tá? Como eu tenho aqui dois polos reais, aqui um polo na origem e um polo em menos 13, tá? Eu faço a correção do mesmo jeito que a gente fez no exercício anterior, tá? Eu utilizo essa fórmula aqui. O polo em 0 ele fica 0, tá? A correção dele. E o polo em 13 ele passa para 15,20, tá? Então esse aqui vai ser o novo polinômio do denominador. Então agora temos a função de transferência contínua corrigida, né, com pré-warp, que eu vou chamar de g de s', que vai ser esse cara aqui, né, com os dois polinômios que a gente acabou de descobrir. Então, substituindo o s da aproximação de Tustin, né, lembrando que eu só posso utilizar, quando eu faço correção de pré-warp, eu só posso utilizar a aproximação de Tustin. Então, eu vou botar o s aqui, com essa aproximação aqui no lugar desse cara, e o período de amostragem que eu já defini, que é 0,1 segundos, bota esse cara nessa função, fazendo-se todo o tratamento matemático, né, que pode ser feito de forma automática pelo MATLAB, a gente vai chegar nesse cara aqui, tá? Nessa função discretizada, né? Bom, agora que a gente já tem todos os modelos, a gente pode ir para o Simulink, tá? E comparar todos eles, tá? Aqui a resolução ficou meio ruim, mas eu tenho a função de cada um deles lá que a gente descobriu, né? Mantendo-se sempre o processo, né? O processo constante em cada um dos modelos que a gente tem aqui. Então aqui o compensador, aliás, o controlador contínuo original do sistema, e aqui as aproximações de backward, forward, Tustin sem pré-warping, e aqui embaixo Tustin com pré-warping, né? Eu vou estar analisando o sinal de controle de cada um deles, tá? Por isso que eu tiro uma amostra aqui do osciloscópio do sinal de controle e uma amostra de osciloscópio do sinal de saída de cada um deles, tá? Então a resposta ao degrau unitário do sistema foi obtida foi essa, tá? Aqui eu tenho a legenda, a cor para cada uma das respostas que eu obtive, né? E a gente pode ver que a em verde, com certeza, ficou a mais oscilatória, tá? Que foi da aproximação de backward, né? Aliás, por que a saída, tá? Que a gente observa aqui mesmo para os controladores discretizados, né? Para os sistemas que usam controladores discretizados, a saída ficou contínua. Porque a saída é obtida depois do processo, né? E o processo ele é contínuo, ele não é discretizado. Então a saída ela acaba ficando contínua em todos os casos aqui. Já se a gente for olhar o sinal de controle, que nem a gente viu no exercício passado, nos controladores discretizados ele é um sinal discretizado. Mas no controlador contínuo ele continua sendo, né? O sinal de controle é um sinal contínuo também. Tá? Então a resposta de grau unitário, tá, de cada sistema foi essa. O pior desempenho foi do controlador backward, né, acredito eu. Aqui tá muito sobrepostas essas linhas aqui, né, não dá pra ver direito, mas aqui Tustin sem pré-warping aqui, depois ficou mais um pouco menos oscilatória que essa em verde aqui. Depois a aproximação de forward, né, que eu acho que ficou mais próxima da contínua aqui, que é em azul, que praticamente não aparece, né. Mas enfim, se a gente der um zoom na imagem, tá? Vou dar um zoom aqui nessa imagem aqui, eu obtenho aqui os valores de pico, né? Então aqui backward, aqui obteve o maior pico aqui. Depois foi Tustin sem pré-warp, né? Depois foi Tustin com pré-warp, teve menos sobressinal, ou seja, a resposta foi melhor, né? Aqui o critério é quanto menos sobressinal aqui, melhor, tá? Para a resposta. Ou melhor, quanto mais próximo a resposta for do controlador original contínuo, melhor, né? Então aqui em azul está o controlador contínuo original. O valor de pico dele foi 1,5, né? Então o que ficou mais próximo, o que ficou melhor aqui foi o controlador forward, né? Até era de se esperar que o Tustin ficasse melhor, né? Mas acabou nesse caso aqui dando que a aproximação de forward ficou melhor. Mas o que a gente nota aqui, ó, mesmo que a minha aproximação lá de pré-warping entre o polinômio contínuo original e o aproximado corrigido por pré-warping tenha dado parecido, a resposta aqui dos dois já foi mais significativa aqui no gráfico, né? Deu para ver que o Tustin com pré-warping, né, que é o chamado de Tustin CP, né, com pré-warping, ele produz uma resposta aqui menor, né, do que
menos oscilatória, ou seja, mais próximo do controlador original contínuo do que o touching sempre é o ARP, né? Então é o que era de se esperar, né? E aqui o sinal de controle, tá? Para o compensador contínuo ele é um sinal contínuo, já para os discretizados ele é, né, para os controladores discretizados ele vira um sinal amostrado, né, discretizado no tempo. Dos controladores discretizados, o forward foi o que gerou o sinal de amplitude de menor oscilação, logo gastou menos energia para realizar a ação de controle, tá? Foi a mesma conclusão ali, né, em relação que a gente tinha chegado no exercício anterior. Tá, que o exercício anterior acho que foi o touching que tinha gerado o melhor sinal de controle, se eu não me engano, né? Bom, aqui tem mais uma outra parte do exercício aqui que eu não vou estar abordando, tá? Mas a princípio seria isso. Eu peço que se tivesse ficado alguma dúvida ali, só coloque nos comentários e então é isso daí. Valeu.